Deserto não é fim. Como transformar crises em cura interior. Você já sentiu que a vida te colocou em um lugar onde não havia mais caminhos à frente, onde o chão parecia seco, o céu distante e o silêncio ensurdecedor? Esse lugar é o que muitos chamam de deserto, e ele não se manifesta apenas como um espaço geográfico, mas como uma experiência profunda da alma. É aquele momento em que nada faz sentido, em que as respostas não chegam, em que os recursos parecem acabar e a esperança começa a fraquejar. O deserto é o símbolo perfeito para representar crises, perdas, angústias e a sensação de que tudo está desmoronando. E é justamente aqui que a maioria pensa que a história terminou, que não há saída, que o fim chegou. Mas a verdade é outra. O deserto não é fim. É o terreno onde a transformação acontece, o ambiente que prepara o coração, a mente e o corpo para viver um novo capítulo. Muitos enxergam o deserto apenas como um lugar de dor, de solidão e de vazio. Mas o que poucos percebem é que esse mesmo vazio pode se tornar fértil quando olhado da perspectiva certa. O deserto é um convite silencioso para você parar, refletir e perceber que, quando tudo o que era superficial se desfaz, só o essencial permanece. Nesse cenário árido, não há distrações, não há máscaras, não há ilusões que escondam quem você realmente é. O deserto é cru, direto e implacável. Ele expõe feridas, revela fraquezas, mostra a você que não é tão autossuficiente quanto imaginava. Mas também é nele que você encontra a chance de descobrir forças que jamais teria conhecido em tempos de abundância. O deserto é uma escola de maturidade. É o lugar onde aprendemos que a vida não se resume às conquistas visíveis ou ao controle das circunstâncias. Quando tudo ao redor parece se desfazer, você é confrontado com a sua essência. O silêncio do deserto pode ser sufocante no início, mas é nele que a voz mais importante pode ser ouvida. Quando os barulhos da correria, da cobrança externa, da opinião alheia cessam, você se encontra frente a frente com suas próprias perguntas. E se estiver atento, é nesse silêncio que descobre respostas que jamais ouviria em meio ao ruído do cotidiano. Não é coincidência que tantas histórias de transformação nasceram em desertos. Moisés encontrou seu chamado em meio à solidão do deserto, diante de uma sarça ardente que não se consumia. Elias, esgotado e prestes a desistir, descobriu a voz de Deus em um sussurro suave depois de atravessar o deserto. Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto, sendo testado e fortalecido. O que essas histórias têm em comum é que o deserto não foi o fim, foi a preparação. Foi o laboratório invisível que moldou o caráter, fortaleceu fé e deu clareza de propósito. Na vida real, os desertos não são de areia, mas de experiências. Pode ser a perda de um emprego, uma doença inesperada, uma decepção profunda, um término doloroso ou até mesmo um vazio existencial em meio a uma rotina aparentemente normal. O deserto chega para todos em diferentes formas e intensidades, e ninguém está imune. A questão não é se você vai passar por um deserto, mas como vai atravessá-lo. E é essa escolha que define se o deserto será apenas um lugar de sofrimento ou se tornará o ponto de virada da sua vida. O deserto é o espaço onde somos despidos das nossas ilusões. Quando tudo o que você achava que te sustentava se desfaz, você percebe que precisa de algo maior. É no deserto que o corpo clama por cuidado, que a mente pede silêncio e que o espírito anseia por direção. Ele revela que a verdadeira força não vem de fora, mas de dentro. É nesse cenário que aprendemos que não existe dor sem propósito, que até as lágrimas podem regar sementes invisíveis que florescerão no tempo certo. O que parece perda pode se transformar em preparação. O que parece derrota pode se transformar em renovo. Por isso, não subestime os desertos que você enfrenta. Eles não são castigos, são convites para despertar. O deserto não veio para decretar o fim da sua história, mas para abrir caminho a algo que você ainda não consegue ver. É duro, é desconfortável, mas é também o lugar onde a alma é refinada, onde a mente é alinhada e onde o corpo aprende novos limites.
O deserto é, paradoxalmente, o lugar onde a vida começa a se reorganizar de dentro para fora. O que hoje parece silêncio pode ser exatamente a preparação para a voz que vai guiar os próximos passos da sua caminhada. O que agora parece dor pode ser a forja que vai fortalecer seu caráter. O que parece solidão pode ser a oportunidade para redescobrir a presença de Deus de uma maneira mais íntima e real. O deserto não é o fim. É o lugar onde tudo recomeça com mais propósito, mais clareza e mais verdade. A maioria das pessoas, quando atravessa uma fase difícil, imediatamente acredita que está sendo punida, que aquilo é o fim de uma trajetória ou o cancelamento de um propósito. Esse pensamento é alimentado por crenças populares, por vozes internas de autocrítica e muitas vezes até por pessoas próximas que não compreendem o que você está passando. Mas é justamente nesse ponto que precisamos quebrar os mitos. O deserto não é um lugar de castigo. Ele não é um atalho para a morte dos seus sonhos. Na verdade, ele é o campo de treinamento invisível que molda seu caráter e fortalece sua fé. Ao longo da história bíblica, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que atravessaram desertos. Moisés viveu 40 anos na solidão antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. Foi nesse lugar árido que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e a depender dele para cada decisão. Elias, cansado e desanimado, achava que sua missão havia terminado, mas foi justamente no deserto que Deus se revelou de maneira inesperada, não em sinais espetaculares, mas em um sussurro suave. Jesus, antes de começar o ministério que mudaria o mundo, foi levado ao deserto para ser provado, e ali demonstrou que a vitória sobre as tentações só vem quando nos alimentamos da palavra e não apenas de pão. Essas histórias revelam uma verdade incontornável. O deserto nunca foi fim, ele sempre foi início. O mito de que o deserto é lugar de abandono cai por terra quando entendemos que ele sempre foi lugar de encontro. É preciso também desmistificar a ideia de que se você está passando por um deserto, significa que você está fora do plano de Deus. Muitas vezes, é justamente o contrário. O deserto pode ser prova de que você está exatamente no centro daquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque somente em ambientes de escassez e silêncio é que aprendemos a reconhecer quem realmente sustenta a nossa caminhada. O conforto nunca nos ensina o que a crise revela. O excesso nunca nos mostra o que a falta é capaz de expor. É no vazio que o essencial aparece. Outro mito que precisa ser derrubado é o de que o deserto paralisa para sempre. Ele pode até desacelerar seus passos, mas nunca tem poder para cancelar seu destino. O deserto não foi capaz de cancelar a promessa feita a Abraão, não anulou o chamado de Moisés, não silenciou a fé de Elias, não impediu que Jesus cumprisse sua missão. O deserto não é obstáculo definitivo, é ponte para o próximo nível. O que você interpreta como atraso pode ser, na verdade, o tempo de preparação necessário para suportar o peso daquilo que virá depois. É importante entender também que o deserto não é um lugar onde se perde tudo, mas um lugar onde se aprende a valorizar o pouco. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, não havia abundância de alimento, mas havia maná todos os dias. A lição era clara. Não se tratava de excesso, mas de provisão diária, ensinando que viver de propósito é confiar em cada passo sem ansiedade pelo amanhã. Esse ensinamento vale para nós hoje. O deserto ensina a não desperdiçar, a não se apegar ao supérfluo e a reconhecer a importância do básico que sustenta a vida. É aqui que precisamos refletir. Quantas vezes você já se convenceu de que uma crise era o fim de tudo? Quantas vezes você interpretou uma perda como sentença definitiva? Esses pensamentos são frutos dos mitos que cercam a ideia de deserto. Quando você entende que o deserto não é um tribunal que condena, mas uma escola que prepara, sua postura muda. Você deixa de perguntar "por que eu?" e começa a perguntar "para quê?". E essa mudança de perspectiva transforma a dor em direção, transforma a paralisia em movimento e abre um horizonte novo diante de você. Portanto, quebre os mitos. O deserto não é um local de maldição, é espaço de revelação.
Não é a sepultura dos seus sonhos, é o berçário do seu propósito. O que parecia morte pode se tornar chamado. O que parecia castigo pode se revelar como preparo. A verdade é que os desertos não chegam para terminar histórias, mas para dar início a capítulos que não poderiam nascer de outra forma. As crises, quando chegam, carregam consigo um peso que parece insuportável. O corpo reage com cansaço, dores, insônia. A mente dispara pensamentos acelerados, ansiedade, medos e inseguranças, e o espírito parece mergulhar em um silêncio profundo. Tudo isso, para muitos, soa como sinais de destruição, como se fosse uma queda sem volta. Mas a verdade é que cada crise possui um valor oculto, um tesouro escondido que só é revelado a quem tem coragem de atravessá-la com consciência. A crise é um diagnóstico, nunca uma sentença. Ela não diz que você está acabado, mas aponta com clareza quais áreas da sua vida precisam de ajuste, cura e fortalecimento. No corpo, por exemplo, uma doença ou um sintoma inesperado não surge apenas como castigo, mas como alerta. É a forma que a biologia encontra de comunicar que algo precisa ser corrigido, que um novo estilo de vida precisa ser iniciado. Quando ignoramos esses sinais, prolongamos o sofrimento. Quando os encaramos de frente, abrimos espaço para uma transformação física que pode prolongar não apenas nossos dias, mas também nossa qualidade de vida. Na mente, a crise se manifesta como ansiedade, depressão ou sobrecarga emocional. Esse é o chamado para desacelerar, repensar hábitos e reorganizar prioridades. É o momento de aprender a dizer não, de reavaliar relacionamentos, de reconhecer que não é possível carregar o mundo inteiro nos ombros. No espírito, a crise aparece como silêncio, e esse silêncio é um convite para mergulhar mais fundo, para perceber que não é na agitação externa que a voz de Deus se revela, mas na quietude. Esse valor oculto da crise é muitas vezes ignorado porque fomos ensinados a enxergar apenas a dor. O que esquecemos é que dor é linguagem, é código de transformação. Assim como o corpo constrói músculos a partir da resistência e da microlesão provocada pelo esforço, a alma constrói maturidade a partir das pressões da vida. A crise rasga, mas também ensina. Ela mostra quem você é de verdade quando as máscaras caem e quando não há mais aplausos ou plateia para sustentar uma imagem. O que sobra é você diante da sua essência. E é nesse momento que forças adormecidas começam a despertar. A grande questão é, você escolhe interpretar a crise como inimiga ou como professora? Se enxerga como inimiga, ela paralisa, mina suas forças e rouba sua esperança. Se enxerga como professora, ela abre uma sala de aula viva, onde cada desafio se transforma em lição prática. A perda revela sua capacidade de recomeçar. A rejeição expõe a necessidade de encontrar identidade em algo maior que a aprovação dos outros. A solidão evidencia que antes de buscar companhia externa, é preciso reconciliar-se consigo mesmo. O que parecia apenas dor passa a ser um mapa para o crescimento. Toda crise, por mais dura que seja, guarda uma oportunidade escondida. A crise financeira, por exemplo, é o convite para rever prioridades, reorganizar recursos e aprender a diferenciar necessidade de desejo. A crise de relacionamento aponta para feridas emocionais que ainda não foram tratadas e abre espaço para desenvolver comunicação mais autêntica. A crise espiritual mostra que a fé não pode ser terceirizada e que a conexão com o divino precisa ser pessoal, íntima e inegociável. Não existe crise sem valor. O que existe é olhar cego para o que ela pode ensinar. A crise é o espelho mais honesto da vida. Ela tira tudo o que não é essencial e coloca você frente a frente com quem realmente é. Ela pergunta: o que sobra quando você perde o que achava que sustentava sua existência? A resposta muitas vezes é surpreendente. Sobra mais força do que você imaginava. Sobra mais fé do que você percebia. Sobra mais coragem do que você acreditava possuir. A crise revela que você é capaz de atravessar mais do que supunha. E ao atravessá-la, descobre que não é o mesmo. Sai diferente, mais forte,
mais consciente, mais inteiro. Por isso, o valor oculto da crise não está no desconforto que ela provoca, mas no despertar que ela oferece. A crise não chega para decretar um ponto final, mas para provocar uma vírgula, um respiro que reorganiza a narrativa. Ela força você a parar, refletir e escolher um novo caminho. Ela pode ser dolorosa, mas é também a chance de reposicionar sua vida em direção ao que realmente importa. O segredo não está em evitar crises, mas em aprender a atravessá-las com olhos atentos e coração aberto. Assim, aquilo que parecia apenas uma noite escura se torna o amanhecer de uma vida renovada. Existem 3 passos fundamentais para transformar crises em cura interior, e cada um deles funciona como uma chave que abre portas que antes pareciam trancadas. O primeiro passo é reconhecer o deserto. Ignorar ou fingir que ele não existe não vai resolver nada. Muitos tentam se anestesiar diante da dor, escondendo sentimentos, abafando emoções, mascarando a realidade com distrações ou até mesmo fugindo para hábitos destrutivos. Mas quanto mais você nega o deserto, mais ele se prolonga. Reconhecer a crise não é sinal de fraqueza, é o início da cura. Quando você dá nome ao seu deserto, você também assume o poder de atravessá-lo. É como o povo de Israel, que precisou reconhecer a própria seca antes de clamar pela chuva. Quando você admite a realidade, abre espaço para que algo novo comece a acontecer. Reconhecer é como acender uma luz no meio da escuridão. Não muda imediatamente o cenário, mas mostra por onde você pode começar a caminhar. O segundo passo é encontrar a voz no silêncio. O deserto, por definição, é silencioso. Não há o barulho das multidões, não há o conforto da rotina previsível, não há distrações que preencham a mente. Esse silêncio assusta, porque expõe a nós mesmos. No entanto, é exatamente nesse vazio que uma nova voz pode ser ouvida. Elias experimentou isso quando esperava que Deus falasse através do fogo, do terremoto ou do vento impetuoso, mas a resposta veio em um sussurro suave. O silêncio não é ausência, é presença. É o espaço em que você se reconecta com a essência da vida, com seus valores, com a fé que sustenta sua caminhada. Encontrar a voz no silêncio é permitir que a mente desacelere, que o coração se acalme e que a alma perceba que não está sozinha. Esse é o momento de orar, de meditar, de respirar profundamente, de permitir que a calma revele aquilo que a correria sempre escondeu. Quando você aprende a ouvir essa voz, descobre que o silêncio do deserto pode ser mais revelador do que 1000 palavras ditas em meio ao ruído. Você percebe que não precisa de respostas imediatas, mas de direção. E essa direção não se manifesta de forma gritante, mas em intuições, percepções sutis, sensações que confirmam que ainda há um caminho. Essa prática fortalece a mente, reorganiza os pensamentos e reduz a ansiedade. O silêncio passa a ser um aliado, um lugar de revelação e não de vazio. O terceiro passo é transformar dor em propósito. Esse é talvez o mais poderoso, porque dá sentido a tudo o que foi vivido. José é um exemplo clássico disso. Traído pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo e injustamente preso, ele poderia ter se entregado à amargura. Mas cada etapa dolorosa foi moldando nele uma resiliência que o preparou para governar. Quando chegou ao palácio do Egito, estava pronto não apenas para ocupar uma posição de poder, mas para salvar uma nação inteira da fome. O que parecia tragédia se revelou treinamento. Na sua vida, não é diferente. A perda que você experimentou pode ser a ferramenta que te ensina a valorizar o que realmente importa. A dor emocional que você carregou pode ser transformada em empatia para ajudar outros a atravessarem os próprios desertos. A crise financeira pode despertar em você habilidades de gestão e disciplina que nunca teria desenvolvido de outro modo. Quando você dá propósito à dor, ela deixa de ser um peso insuportável e se transforma em combustível para um futuro mais sólido. Esses 3 passos, quando aplicados juntos, formam uma ponte de atravessamento. Primeiro você reconhece o deserto, depois encontra sentido no silêncio e, finalmente, ressignifica a dor em propósito.
Esse processo não elimina instantaneamente a dificuldade, mas muda completamente a forma como você a atravessa. E essa mudança interna é o que abre espaço para a cura interior. A dor não é mais inimiga, mas ferramenta. O silêncio não é mais ameaça, mas revelação. O deserto não é mais fim, mas início de uma vida com mais consciência, fé e equilíbrio. José foi um homem marcado por desertos e crises que pareciam não ter fim, e sua história é uma das mais poderosas ilustrações de como transformar dor em propósito. Imagine ser rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, tratado como mercadoria por aqueles que deveriam ser a sua proteção. Imagine ser acusado injustamente, quando havia escolhido ser íntegro. Ser lançado em uma prisão mesmo tendo mantido sua consciência limpa. Aos olhos humanos, cada uma dessas situações era suficiente para destruir qualquer futuro, para sufocar qualquer esperança, para enterrar qualquer sonho. Mas o que parecia derrota, passo após passo, foi se revelando como treinamento invisível. O poço não foi a sepultura de José, foi apenas o começo da trajetória que o levaria ao palácio. A escravidão não anulou sua identidade, pelo contrário, forjou nele resiliência. A prisão não apagou sua visão, mas fortaleceu sua dependência de Deus. Essa narrativa mostra como o deserto nunca é o fim. Cada injustiça, cada perda e cada lágrima estavam alinhando José com o destino que mudaria não só sua vida, mas também a história de uma nação inteira. Se ele tivesse desistido em qualquer uma das etapas, teria ficado preso à dor. Mas ao atravessar o deserto, ao escolher se manter fiel, José transformou tragédia em propósito. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que a crise não tem poder de determinar quem você é, mas pode ser o lugar onde você descobre quem foi chamado para ser. E essa não é apenas uma história antiga. Quantas pessoas você conhece que saíram de crises emocionais, físicas ou espirituais, completamente diferentes, mais fortes, mais conscientes e mais preparadas para ajudar outros? Aquele que passou pela rejeição e aprendeu a se valorizar, hoje inspira outros a não dependerem da aprovação externa. Aquele que enfrentou uma doença grave e superou, hoje encoraja outros a lutarem pela vida com fé e determinação. O casal que sobreviveu a um casamento em crise, hoje fortalece famílias que estão prestes a se desfazer. O que antes era motivo de dor, agora é ponte de restauração. O deserto, em cada uma dessas histórias, não foi fim, foi recomeço. A história de José nos mostra que a dor pode ser moldada em poder quando é atravessada com perseverança. Revela que nenhuma traição, nenhuma perda e nenhuma injustiça são capazes de anular o propósito de quem se mantém firme. O mesmo vale para você. O que hoje parece injusto, insuportável ou impossível, pode estar preparando o terreno para uma virada que você ainda não consegue enxergar. O que agora é prisão pode ser o lugar onde sua fé se fortalece. O que parece abandono pode ser o cenário em que sua identidade se firma. Olhe para o seu próprio deserto. Talvez seja uma crise financeira que te levou ao limite. Talvez seja uma luta silenciosa contra a ansiedade. Talvez seja a dor de uma perda que ainda não cicatrizou. Pergunte a si mesmo: será que esse deserto não pode ser também um lugar de preparo? Será que essa dor não pode ser transformada em testemunho? Será que aquilo que você interpreta como o fim não é apenas o processo que te conduz ao início de algo maior? Quando você se permite enxergar a crise sob essa ótica, descobre que a história de José não está distante de você. Ela é um reflexo da sua própria vida, um espelho que revela que o deserto nunca é o último capítulo. Ele é apenas a introdução do que Deus pode fazer quando você decide permanecer firme. O segredo não está em evitar desertos, mas em atravessá-los com a convicção de que cada passo doloroso carrega em si uma lição. E no final, quando olhar para trás, perceberá que nada foi em vão. Cada lágrima foi semente, cada crise foi preparo, cada dor foi lapidação. O exemplo vivo de José é a prova de que crises podem ser transformadas em cura interior e em propósito que abençoa não apenas você, mas também todos que estão ao seu redor.
A sua história pode ser exatamente isso, um testemunho de superação que inspira outros a atravessarem os próprios desertos com coragem e esperança. Agora é hora de transformar toda a reflexão em prática real. Feche os olhos por um instante e olhe para dentro de si mesmo. Quais são as áreas da sua vida que hoje parecem estar em crise? Talvez seja no corpo, onde sintomas insistem em revelar que você precisa mudar hábitos. Talvez seja na mente, que não encontra descanso diante de tantas preocupações. Ou talvez seja no espírito, que sente o peso de um silêncio profundo, como se Deus tivesse se afastado. Identifique com honestidade pelo menos 3 áreas que representam os seus desertos atuais. Reconhecê-las é o primeiro passo para que possam ser transformadas em terreno fértil para cura e renovo. Pegue um papel e escreva cada uma delas. Não subestime esse gesto simples, porque quando tiramos da mente e colocamos no papel, damos forma ao que parecia apenas um peso invisível. Ao escrever, você começa a assumir o controle sobre aquilo que antes parecia apenas caos. Agora, associe a cada área uma promessa bíblica. Se a crise é a ansiedade, lembre-se do que está em Filipenses 4:7, que a paz de Deus guardará sua mente e seu coração além do entendimento humano. Se a crise é física, recorde-se de Êxodo 15:26, em que o Senhor se apresenta como aquele que cura. Se é espiritual, grave no coração Isaías 41:10, onde ele declara que você não precisa ter medo, porque Ele está contigo. Cada promessa age como uma fonte de água em pleno deserto, refrescando, restaurando e mostrando que existe saída. Essa prática de ressignificar áreas de crise com base em promessas eternas é mais do que espiritualidade. É psicologia da esperança, é reprogramação mental e emocional. O cérebro responde àquilo que você repete. Se você se alimenta apenas de pensamentos de derrota, a crise se torna mais pesada. Mas se você enche a mente com verdades que fortalecem, cria um ambiente interno capaz de gerar resiliência. O corpo responde, a mente se equilibra, o espírito se fortalece. Agora dê um passo além. Compartilhe essa decisão. Quando você escreve nos comentários ou conta a alguém que área da sua vida decidiu transformar hoje, está reforçando seu compromisso e inspirando outras pessoas que estão no mesmo caminho. A sua vulnerabilidade pode ser a ponte que outra pessoa precisava para ter coragem de enfrentar sua própria crise. O deserto nunca é atravessado sozinho. Ele é coletivo, mesmo quando parece solitário. Ao compartilhar, você mostra que não está apenas sobrevivendo, mas escolhendo viver com consciência. Aplique também uma rotina prática. Se a sua crise está no corpo, estabeleça pequenos hábitos diários, como beber mais água, caminhar ou dormir em horários regulares. Se está na mente, pratique exercícios de respiração. Organize sua agenda para reduzir excessos e cultive momentos de silêncio. Se está no espírito, reserve tempo para a oração sincera, leitura da palavra e gratidão diária. Cada pequena ação é um tijolo colocado na construção da sua cura interior. Não espere mudanças instantâneas. Valorize os progressos diários, porque é assim que o deserto vai se tornando mais curto e menos pesado. A prática não é apenas teoria, é ação concreta. É no exercício diário de ressignificar pensamentos, de alinhar hábitos e de confiar em promessas que o deserto começa a revelar seus frutos. Não importa quão árido o cenário pareça. Quando você decide transformar crise em oportunidade de cura, o deserto perde a aparência de fim e começa a se tornar o cenário do seu renascimento. Essa decisão é sua, e cada passo dado, por menor que pareça, é prova de que você não está parado. Está em movimento em direção ao propósito. O deserto não é cemitério de sonhos, é berçário de propósitos. Essa frase precisa ecoar dentro de você como uma chave que abre novas perspectivas. O silêncio que agora incomoda pode ser justamente o ambiente onde a sua vida está sendo moldada para algo que ainda não enxerga. Quantas vezes olhamos para crises como sinais de término, quando na verdade são apenas pausas estratégicas que reposicionam nossa história? A vida não é feita apenas de conquistas, é feita de processos, e cada processo
tem o poder de nos refinar. O deserto é esse processo. Ele não vem para destruir, vem para organizar. Ele não chega para decretar o fim, mas para preparar o início de um novo tempo. Talvez você esteja atravessando um momento em que sente que perdeu o controle, que nada sai do jeito que imaginou. É nesse ponto que a lição mais profunda do deserto se manifesta. Ele mostra que você nunca esteve no comando absoluto, que sempre houve algo maior guiando cada passo, mesmo quando você não percebia. Quando aceitamos essa realidade, o peso diminui. A crise deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre severo, mas justo. E é aí que nasce a esperança, porque você começa a entender que nada do que viveu foi inútil. Toda dor tem sentido, todo silêncio tem propósito, todo vazio tem algo a ensinar. Olhe para a sua trajetória. Quantas vezes situações que pareciam impossíveis acabaram se revelando portas para oportunidades que você jamais teria planejado? Quantas vezes um não abriu espaço para um sim maior e mais transformador? O deserto cumpre exatamente esse papel. Ele corta caminhos que não faziam mais sentido e aponta para direções que talvez você nunca tivesse coragem de escolher sozinho. É duro, é exigente, mas é também libertador. Quando você se despede do excesso, descobre que precisa de muito menos do que imaginava para viver com plenitude. Essa é a mensagem que quero deixar para você. O que parece fim é, na verdade, renascimento. O que parece silêncio é voz que orienta. O que parece dor é preparação para um propósito mais profundo. Não permita que o deserto roube sua visão. Permita que ele aclare, que ele purifique, que ele alinhe. Quando a travessia terminar, você não será a mesma pessoa. Será mais forte, mais consciente, mais capaz de viver de acordo com aquilo que nasceu para ser. E agora, quero te convidar a dar um passo prático. Se esta mensagem falou com você, não aguarde apenas para si. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para acompanhar cada novo conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a crise não é sentença de morte, mas terreno de cura. O que você acabou de ouvir pode ser a resposta que outro coração precisa para continuar de pé. Multiplicar essa mensagem é transformar sua própria travessia em esperança para outras pessoas. O deserto não é fim, é recomeço. Ele não é a prova de que Deus te abandonou, é a evidência de que Ele está te preparando. Se você sente que está em meio à aridez, segure firme, porque algo novo está prestes a nascer, e quando esse novo surgir, você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima foi regada como semente. Cada noite escura preparou o amanhecer, e cada silêncio trouxe a força que palavras jamais poderiam dar. No meio do deserto, quando tudo parece seco, frio e solitário, uma das maiores tentações é o isolamento. A mente diz que ninguém entenderia o que você está passando. O coração, ferido, tenta se proteger se afastando. E aos poucos, você começa a acreditar que o silêncio é mais seguro do que o risco de se abrir. Mas é aí que mora o perigo. O isolamento pode parecer um abrigo, mas muitas vezes é uma prisão disfarçada. O ser humano não foi criado para atravessar os desertos da vida sozinho. Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos que a jornada da fé, da dor e da cura sempre foi coletiva. Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só." Isso não vale apenas para o casamento. Vale para a vida, vale para a alma. Quando o povo de Israel atravessou o deserto, eles enfrentaram sede, fome, ataques e incertezas. Mas enfrentaram tudo juntos. Cada vitória era compartilhada, cada dificuldade era sustentada em grupo. Quando alguém caía, outro ajudava a levantar. Quando um se perdia, havia líderes e profetas para trazer de volta. Mesmo em meio à murmuração e aos erros, havia aliança. Essa união foi o que permitiu que milhares atravessassem uma terra seca e hostil e continuassem avançando. E o mesmo princípio vale para a sua vida hoje. A força da comunidade no deserto não está em resolver tudo por você, mas em te lembrar de quem você é quando se esquece.
Está em te oferecer um olhar de compaixão quando você só consegue enxergar dor. Está em te lembrar de promessas quando sua fé começa a falhar. Às vezes, uma única conversa com alguém que já passou pelo que você está enfrentando é o que você precisa para encontrar clareza. Às vezes, é uma oração de um amigo, uma mensagem sincera, um abraço inesperado que quebra as correntes do desânimo. É por isso que abrir-se, buscar ajuda e caminhar com os outros não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Há curas que só acontecem em comunidade. Há pesos que foram feitos para serem compartilhados. Há crises que só são superadas quando alguém caminha ao seu lado e diz: "Eu já estive aí e sobrevivi. Você também vai conseguir." Quando Jesus estava para enfrentar a cruz, ele chamou seus discípulos para orar com ele. Se até o Filho de Deus buscou companhia no momento mais escuro da sua vida, por que você deveria enfrentar tudo sozinho? Mas é importante dizer, nem toda a comunidade cura. Há ambientes que julgam, que cobram, que impõem padrões inalcançáveis. Por isso, escolha estar cercado de pessoas que caminham com graça, que não apontam o dedo, mas estendem a mão. Procure espaços onde a vulnerabilidade é bem-vinda e a transformação é celebrada. Pode ser uma igreja, um grupo pequeno, um mentor espiritual ou até mesmo um amigo verdadeiro. O que importa é que você não esteja sozinho. E quando você encontrar essa comunidade, lembre-se, também há cura em ser apoio para outros. À medida que você avança na sua jornada, torna-se alguém que pode oferecer consolo, direção e inspiração. O deserto que você atravessou com lágrimas pode se tornar o lugar onde outros encontrarão sombra e descanso por meio da sua história. Não subestime o poder do seu testemunho. Cada cicatriz que você carrega pode se tornar sinal de esperança para quem ainda está no meio da dor. A cura interior não é um processo egoísta. Ela se fortalece na troca, no olhar, na escuta, no abraço. A comunidade certa acelera processos que sozinhos levariam anos para acontecer. Ela multiplica a força, renova o ânimo e restaura a fé. Se você está no deserto hoje, olhe para o lado. Alguém pode estar esperando para caminhar com você. E talvez, enquanto você se cura, vai perceber que também está curando outros. Chega um momento da travessia em que você olha para trás e entende. O deserto não veio apenas para te transformar, mas para gerar algo que vai além de você. Quando a poeira baixa e a dor começa a se organizar dentro do peito, nasce uma percepção poderosa. Aquilo que te feriu ontem pode ser exatamente o que vai curar outros amanhã. O que parecia ser apenas sofrimento, agora começa a se revelar como legado. E é aí que a crise ganha propósito eterno. Transformar o deserto em legado é entender que nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada perda que te fez questionar tudo isso se torna matéria-prima para impactar vidas. O deserto não precisa ser apenas lembrança de dor. Ele pode ser memória de renascimento. Porque o que você atravessou com fé, o que você venceu de joelhos, o que você ressignificou no silêncio, agora pode ser moldado em mensagem, em ministério, em missão. Pense em quantas pessoas ainda estão no mesmo ponto em que você já esteve. Pessoas sem direção, afundadas na dor, vivendo crises existenciais, sentindo que não há saída. Quando você compartilha a sua travessia, não está apenas contando uma história. Está estendendo a mão. Está abrindo um atalho no deserto alheio. Está dizendo com sua própria vida. É possível passar por isso e sair vivo, mais forte e com um novo sentido. Isso é legado. Na Bíblia, vemos que as maiores lideranças nasceram de grandes dores. Davi foi ungido rei enquanto ainda cuidava de ovelhas e enfrentava a rejeição. Mas foi no deserto que ele aprendeu a depender de Deus. Seus salmos, escritos muitas vezes em cavernas, se tornaram legado para gerações. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não iniciou seu ministério antes de passar 40 dias no deserto. E depois da cruz, o que parecia derrota se tornou salvação. Cada um desses desertos não parou neles. Eles passaram, venceram e deixaram um legado eterno. A sua vida também carrega esse potencial. Talvez você ainda não tenha falado para ninguém sobre o que viveu.
Talvez ainda esteja cicatrizando feridas abertas. Mas quando o tempo chegar, e ele vai chegar, você vai perceber que compartilhar não é exposição, é missão. Você foi curado para curar. Você foi levantado para levantar. E o impacto que isso pode gerar vai além da sua compreensão. Pode ser que o seu legado esteja em um livro que você ainda não escreveu, em um vídeo que você ainda não gravou, em uma conversa que ainda não aconteceu. Pode ser que esteja em um abraço que você vai oferecer, em uma mentoria, em um gesto de generosidade, ou apenas na forma como você vive daqui para frente. O legado não é só o que você ensina, é o que você inspira, é o que sua vida diz sem precisar falar. Mas transformar o deserto em legado exige uma decisão. Você vai continuar preso ao que perdeu ou vai caminhar com aquilo que aprendeu? Vai esconder o que viveu ou vai oferecer isso como testemunho? Vai guardar sua cura como algo íntimo ou vai permitir que ela se transforme em um movimento de cura coletiva? Legado não se constrói com perfeição, mas com autenticidade. É mostrando as cicatrizes, não as máscaras, que a cura se multiplica. E talvez nesse momento você ainda não se sinta pronto. E tudo bem. O legado não nasce no dia seguinte à dor. Ele nasce quando você está disposto a usar tudo o que viveu como ponte para que outros passem. Quando decide olhar para sua história, não com vergonha, mas com compaixão. Quando percebe que a ferida que doeu em você pode ser a resposta para alguém que está prestes a desistir. Se você chegou até aqui, se você sobreviveu ao seu deserto, se você foi curado por dentro, então você carrega algo que o mundo precisa ouvir, ver, sentir. A dor que te visitou um dia pode ser a cura que vai libertar muitos. Esse é o poder do legado. Não termina em você, começa em você e vai além. Se esta mensagem falou com você, não guarde apenas para si. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir que crises não são sentenças de fim, mas caminhos para a cura interior. O que parecia morte pode se tornar vida. O que parecia perda pode se transformar em propósito. Se você atravessa um deserto, lembre-se, algo novo está prestes a nascer.